Olá, meu terceirão lindo! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando prosseguimento à nossa revisão para o Enem, nós vamos conversar hoje sobre a terceira e última etapa da filosofia grega, que foi a filosofia helenística. Só retomando um pouquinho, nós vimos que a filosofia grega foi dividida em três etapas. A primeira etapa foi a filosofia pré-socrática, também chamada de filosofia da natureza, onde o objetivo dos filósofos era a busca do elemento primordial, ou seja, do arquê, o elemento ou os elementos criadores de todas as coisas. Já a segunda etapa foi a filosofia clássica, também chamada de filosofia socrática, marcada pela atuação dos sofistas, de Sócrates, Platão, Aristóteles. O objetivo desses filósofos era estudar o ser humano em coletividade, o ser humano em sociedade, lembrando que foi um momento de estruturação e de ascensão do regime democrático na Grécia. Então era necessário administrar as polis, as cidades gregas. Já o terceiro momento que nós vamos estudar hoje é a filosofia helenística, que recebeu esse nome porque se desenvolveu no momento chamado de helenístico. Essa filosofia helenística foi marcada pelo estudo do ser humano, mas não mais o ser humano em coletividade, em sociedade, mas sim o ser humano individual. O ser humano, nesse momento, tenta buscar a sua própria felicidade. E por que essa filosofia muda de foco? Por que os interesses da filosofia passam a ser diferentes? A gente precisa estudar um pouco o contexto histórico para entender por que a filosofia passa por essas alterações. Durante o período helenístico, a Grécia passou a ser dominada por um grande império conhecido como Império Macedônico. O Império Macedônico, que se desenvolveu no norte da Grécia, teve como grande imperador Filipe II e após a morte de Filipe II, o seu filho Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Então as cidades gregas que foram dominadas pelo Império Macedônico perdem a sua autonomia, perdem a sua liberdade. Os cidadãos gregos se tornam súditos. Os indivíduos que viviam na Grécia não tinham mais a oportunidade de se encontrar em praça pública, discutir as regras da democracia, discutir as leis da sua cidade, discutir como a cidade deveria ser administrada. Os gregos precisavam, naquele momento, se submeter às ordens de um imperador. Então, para que eu vou continuar me preocupando com a coletividade, com a sociedade, se eu não posso opinar, se eu não posso participar da atividade política? Então, a preocupação volta-se para um indivíduo. O indivíduo tenta buscar, através da magia, através da religião e também através da filosofia, a sua felicidade, o seu prazer, o seu bem-estar. Como vocês sabem, o Império Macedônico conseguiu conquistar um grande número de territórios e Alexandre, apesar de não ser grego, era um grande admirador, um grande estudioso da cultura grega. Ele foi inclusive aluno de Aristóteles. Em todos os locais conquistados por Alexandre, a cultura grega se fazia presente. E aí se formou a cultura helenística, que foi, na verdade, a fusão da cultura grega com as culturas orientais. Então é por isso que essa filosofia também recebe esse nome. Então várias escolas filosóficas vão surgir nesse momento com o objetivo de traçar um caminho, de traçar uma estratégia para a busca da felicidade individual. A primeira escola filosófica foi o epicurismo, fundada por Epicuro. Essa escola também é chamada de Escola do Jardim, porque foi fundada em uma casa que possuía um grande jardim e os adeptos dessa escola filosófica se reuniam, nesse jardim liderados por Epicuro. Essa escola filosófica pregava que a felicidade está no prazer, que
que o ser humano precisa buscar o prazer, o ser humano precisa ser feliz a partir dos prazeres. É através dessa busca pelo prazer que o indivíduo alcança a ataraxia. O que seria a ataraxia? Seria um estado de plenitude, onde o indivíduo não sentiria mais tristeza nem dor. Mas é claro, é óbvio, é evidente que não são todos os prazeres que trazem a felicidade. Epicuro dividia os prazeres em 3 categorias. Os prazeres naturais e necessários, que são aqueles que realmente devem ser atendidos, como, por exemplo, beber se tem sede, comer se sente fome. Mas para ele havia também os prazeres naturais e não necessários, como comer caviar, por exemplo. Eu estou com fome, eu preciso comer, mas não precisa ser necessariamente uma comida de luxo. E existia também para Epicuro os prazeres não naturais e não necessários, que eram os mais danosos, que era a riqueza, o luxo. Então Epicuro acreditava que os prazeres não naturais e não necessários eram ilusórios, eram enganadores, poderiam trazer uma felicidade momentânea, mas não uma verdadeira felicidade. Uma outra escola filosófica importante era o estoicismo, fundada por Zenão. O estoicismo recebeu esse nome porque os adeptos dessa escola se reuniam nas estoas da cidade de Atenas, nos pórticos. O estoicismo era a escola do equilíbrio. O estoicismo acreditava que para alcançar a ataraxia, o estado de plenitude que eu falei para vocês, a verdadeira felicidade, o indivíduo precisava controlar suas emoções, controlar suas paixões, dominar os seus sentimentos e atingir o equilíbrio. Então era através do equilíbrio entre a razão e a emoção que o indivíduo atingiria a verdadeira felicidade. Uma outra escola importante era o ceticismo ou pirronismo, porque teve como fundador Pirro. O ceticismo acreditava que nós, seres humanos, não somos capazes de criticar, de julgar. O que é verdadeiro para alguém pode ser falso para outra pessoa e vice-versa. Então, essa escola filosófica defendia a afasia. O que é a afasia? É se abster de qualquer julgamento, é mostrar indiferença. A partir do momento que eu me torno indiferente, que eu não faço julgamentos, que eu tomo essa atitude cética, eu alcanço a verdadeira felicidade. Eu alcanço um estado de imperturbabilidade. Ou seja, nada vai me perturbar, nada vai tirar o meu sossego. E a última escola filosófica, não menos importante, foi o cinismo. O cinismo, gente, não tem nada a ver com o cínico que a gente costuma utilizar hoje. O termo cinismo vem de kinis, que significa cão em grego. Por que cão? O que é que isso tem a ver? Tudo. Diógenes, que foi o principal filósofo dessa escola, acreditava que nós, seres humanos, deveríamos viver como cães. Exatamente. O que é que isso significa? Significa que os cães são felizes com pouco, Comem o que acham, dormem em qualquer lugar, não precisam de luxo, de riqueza e mesmo assim são felizes. Diógenes, inclusive, proferiu uma frase que passou a ser o grande símbolo dessa escola filosófica, que é basta-se a si mesmo. O que é que Diógenes queria dizer com isso? Que nós deveremos ser felizes com o que nós somos, com o que nós temos. A partir do momento que nós alcançamos a felicidade com pouco, com aquilo que está ao nosso alcance, nada nem ninguém tira essa felicidade de nós. Diógenes vivia na praça da cidade de Atenas, em um barril, se alimentava de lentilhas e se vestia apenas com uma túnica e andava rodeado de cães o tempo todo. Inclusive existe uma história, que foi passada de geração em geração,
que exemplifica muito bem o pensamento de Diógenes. Né? Os historiadores e também os filósofos contam que Diógenes estava no seu barril, né, lá em Atenas, e Alexandre o Grande, né, o imperador macedônico, um grande estudioso da filosofia, chegou para Diógenes e disse o seguinte: Diógenes, me diga o que você quer. Você é tão sábio que eu sou capaz de lhe dar qualquer coisa. O que é que você quer? Riqueza? Um império para administrar? E Diógenes: não, Alexandre, a única coisa que eu quero é que você deixe de tampar o meu sol. O que é que isso significa? Significa que para Diógenes, a luz do sol que estava ali disponível o tempo todo era muito mais importante do que qualquer luxo, do que qualquer riqueza, certo? E espero, amores, ter contribuído para a revisão de vocês. Foi um prazer, obrigada pela atenção, pela compreensão. Beijo grande e até a próxima.